Olá, hoje falaremos de condomínio e Airbnb. Como fica a situação jurídica dessa modalidade atípica de aluguéis pós-julgamento do recurso especial feita há pouco, feito há pouco esse julgamento pelo STJ? Apenas para contextualizar os amigos, a discussão judicial decidida faz pouco pelo tribunal diz respeito à possibilidade de condomínios residenciais impedirem o uso de imóveis para locação pelo sistema das plataformas digitais. A quarta turma do STJ, por maioria de votos, eu preciso destacar, decidiu bem. Na nossa leitura, decidiu muito bem. O ministro Raul Araújo abriu a dissidência e ele afirmou no seu voto que, caso a convenção do condomínio preveja a destinação residencial das unidades, os proprietários não poderão alugar seus imóveis por meio das plataformas digitais. E, bem, alguns defendiam que antes da decisão, que se a convenção condominial não proibisse a prática desse aluguel, ela era permitida. O STJ indicou o sentido diametralmente oposto a esse. É o contrário. Só vai poder utilizar o sistema de plataforma digital para aluguel nessa modalidade atípica se o condomínio expressamente na sua convenção prevê a sua possibilidade, não o contrário, como gostariam os que estão alugando os seus imóveis dessa forma. O que chama a atenção, o fundamento, digamos assim, fático desse caso analisado pelo STJ é o enorme embaraço, o enorme inconveniente que tem causado esse tipo de aluguel pela alta rotatividade de pessoas que esse tipo de contrato acaba fornecendo, trazendo, diz o ministro, uma enorme perturbação à rotina do espaço residencial, insegurança, inclusive, aos demais condomínios. Me parece muito acertada e muito sensível essa percepção do ministro, que vai ao encontro do sentimento de todos nós que moramos em condomínios e estávamos cansados de ver esse tipo de argumento, inclusive em reuniões condominiais, de que eu faço o que eu quiser, eu ponho quem eu quiser no meu apartamento, entro no elevador social quem eu quiser, etc. São comportamentos absolutamente antissociais e que destoam da boa convivência em condomínio, em comunidade. Mas de tão importante esse voto, gostaria de sublinhar ainda o argumento jurídico do ministro, apresentado pelo ministro Araújo. Ele invocou para fundamentar o seu voto, seu consistente voto, o Código Civil, na parte justamente relativa ao direito de propriedade. E ali ele negritou que, olha, nós temos ampla liberdade, né? A gente pode dispor do imóvel da maneira que quiser, desde que observada a sua destinação. E ele está absolutamente certo, não é? Não há argumento melhor do que esse para interpretar essa situação anômala que se criou com essas novidades como Uber, como Airbnb, etc. E falando em Uber, não é? houve um argumento querendo fazer uma comparação entre Uber e essas plataformas digitais de aluguel de imóveis, mas a comparação, com todo respeito, é muito, mas muito infeliz. No Uber, nós estamos tratando de um bem individual, de um bem móvel individual, e nas plataformas digitais nós estamos tratando de outro tipo de propriedade imóvel e em condomínio. Então não tem, desculpe, mas não tem o menor cabimento. Esse tipo de comparação é bastante desarrazoada, essa comparação feita entre uma e outra situação. E sobre o Uber, inclusive, gostaríamos de destacar que na sequência nós vamos fazer uma conversa especificamente sobre isso, especialmente aquelas questões envolvendo o seguro de passageiros, não é? As obrigações que o veículo que transporta passageiros tem que ter, porque estamos tratando com vidas, não é? E esse tipo de contrato tem que ter uma regulação muito específica, e no Brasil ficou tudo muito solto, não é? Por outras razões que nós vamos discutir na sequência. Para encerrar, quais as consequências imediatas e o alcance dessa decisão do STJ em relação ao Airbnb? Primeiro, essa decisão imediata, em que pese a possibilidade de recurso, até de modificação eventual do acórdão, ele tem consequências imediatas, porque nenhum recurso dessa natureza possui efeito suspensivo. E qual o alcance dessa decisão? Bem, aqui é muito importante também. As viúvas do Airbnb têm argumentado que essa decisão só vale entre as partes. Está errado, não é? Essa decisão tem efeito erga omnes, ela vale
para todo o Brasil, para todos os condomínios do Brasil imediatamente. Mas por quê? Por uma razão muito simples. O STJ não inventou nada, não criou uma normativa nova, não fez uma interpretação extensiva, não fez nada. Ela simplesmente definiu aquilo, o espaço legal daquilo que já existe, definiu, redefiniu o conceito de propriedade, reafirmou o conceito de propriedade, que é um conceito muito amplo, muito lato. O proprietário tem o poder de gozar, dispor, etc. Faz o que quer, mas nos limites da boa-fé, nos limites do não abuso e nos limites da propriedade, que encontra uma limitação condominial justamente na convenção condominial. Então, mandou muito bem, andou muito bem o STJ, e só merece os parabéns o ministro Araújo, que conduziu, repito, o voto dissidente. Eu espero que tenha ficado claro, não é, para todos essa situação. As plataformas digitais só podem operar se o condomínio assim decidir na sua convenção, expressamente permitindo esse tipo de aluguel e não o contrário, e a decisão vale para todos os casos e vale imediatamente. Um abraço, obrigado.